Recordo-me claramente do instante em que o professor começou a falar de Heller, o traidor de sua pátria. Foi aí que o horrendo sentimento de depressão e desespero, que progressivamente crescia em meu interior desde a cena do enterro, se materializou numa rude opressão. Chegou ao clímax de uma angústia corporal, no ventre, despertando dentro de mim um terrível e sufocante presságio. Tive a impressão de que algo estava à minha espera, de que se aproximava um perigo. Felizmente anunciaram que o jantar estava à mesa. Passamos à sala de jantar. Enquanto me esforçava por dizer ou perguntar algo sem importância, comi mais do que de costume e me senti cada vez mais digno de lástima. Santo Deus! Pensava continuamente. Por que nos sacrificas tão severamente? Percebi claramente que meus anfitriões também se sentiam à vontade e que sua cordialidade era forçada. Fosse porque eu me comportasse de maneira tão lamentável, fosse em consequência, talvez, de algum desentendimento doméstico. Não houve uma só pergunta que me fizesse que recebesse de mim uma resposta exata. Logo me vi embaraçado em minhas mentiras e tive de lutar contra o asco que cada palavra me causava. Por fim, à guisa de mudar de assunto, comecei a falar-lhes a propósito do enterro que presenciara naquela manhã. Mas não consegui encontrar o tom. Minhas recorrências ao humor soaram vazias e cada vez mais nos afastávamos uns dos outros. Em meu interior, o lobo da estepe arreganhava os dentes com ironia, e ao chegar à sobremesa, o silêncio já havia tomado conta de nós três. Regressamos à sala de estar, onde tomamos café e licor, na esperança de que isso pudesse animar-nos. Mas ali, entretanto, voltou a cair-me sob a vista a figura do príncipe dos poetas, embora estivesse colocado sobre uma cômoda a um canto da sala. Sem conseguir livrar-me dele, levantei-me e apanhei-o de novo, embora ouvisse em meu interior a advertência de que estava prestes a cometer uma indelicadeza. De tal forma me senti obcecado pelo insustentável da situação que achei chegado o momento de animar meus anfitriões, arrastá-los para fora de sua comodidade e colocá-los de acordo comigo. Senão, do contrário, sobreviria certamente uma explosão. É de supor, disse eu, que Goethe não fosse assim na realidade. Não tivesse esse vaidoso ar de nobreza, essa majestade lançando olhares amáveis para os seus admiradores. Este ar varonil de quem vive no mundo de encantadores sentimentalismos. Sem dúvida, poder-se-iam dizer muitas coisas contra ele. Eu próprio muito teria de recriminar sua venerável pomposidade. Mas representá-lo assim, bem, já é ir longe demais. A dona da casa serviu o café com uma expressão de profunda reprovação no olhar e deixou a sala. E logo o marido confessou-me, um tanto encabulado, que o retrato de Goethe pertencia à esposa e era considerado por ela uma das suas mais caras relíquias. E mesmo que, objetivamente, o senhor tivesse razão, o que me permito duvidar, não devia ter expressado com tamanha franqueza. O senhor tem razão, admiti. Infelizmente, é um hábito, um vício que tenho, esse de sempre expressar-me da maneira mais rude, coisa que o próprio Goethe costumava fazer em seus melhores momentos. Nesta reprodução amaneirada, Goethe certamente jamais se permitiria o uso de uma expressão crua, direta e autêntica. Peço-lhe 1000 perdões. Ao senhor e sua senhora. Diga-lhe, por favor, que sou um esquizofrênico. E agora, se me permite, está na hora de eu retirar-me. A isso o confuso senhor opôs algumas objeções, voltando a recordar-me quanto tinham sido belas e emotivas nossas anteriores discussões e que minhas teorias a propósito de Mitras e Krishna lhe causaram naquele tempo uma profunda impressão. Achava, pois,
que hoje também seria a oportunidade, etc. Agradeci-lhe e disse-lhe que tais palavras eram muito amáveis, mas que, infelizmente, meu interesse por Krishna, assim como meu gosto pelas conversas eruditas, haviam desaparecido por completo, e que, além do mais, hoje lhe havia mentido várias vezes. Por exemplo, que não estava na cidade há alguns dias, mas já há alguns meses. Vivia, entretanto, só para mim e não me sentia mais apto a participar de reuniões familiares. Primeiro, porque estava sempre de mau humor e afetado pela gota, e segundo, por estar bêbado a maioria das vezes. Finalmente, para reabilitar-me e não passar por mentiroso, tive de declarar ao ilustre senhor que ele me havia ofendido muitíssimo. Corroborar a opinião contra Haller, veiculada por um estúpido militar desocupado e cabeça dura, expedido num jornaleco reacionário. Aquele indivíduo, o apátrida Haller, era eu mesmo. E melhor para o país e o mundo que ao menos um dos seus indivíduos capazes de pensar se inclinassem pela razão e a paz, do que levar cegamente os homens a uma nova guerra. E me levantei e me despedi de Goethe e do professor. Apanhei no gabinete as minhas coisas e saí correndo. O malvado lobo uivava dentro de mim. Os dois Harrys se atracaram numa cena. Compreendi depois claramente que aquela noitada tão pouco edificante tinha para mim muito mais importância do que para o indignado professor. Para ele fora uma decepção e um pequeno escândalo, mas para mim foi o último fracasso e deserção. Minha despedida do mundo burguês, moralista, erudito. Uma vitória completa do lobo da estepe. E fora uma despedida de fugitivo e vencido. Uma declaração de falência ante mim mesmo. Uma despedida sem consolo, sem supremacia, sem humor. Eu me havia despedido de meu mundo de então e de minha pátria, da burguesia, dos costumes, da ciência, da mesma forma que um paciente de úlcera estomacal se despede do leitão assado. Furioso, corri sob a luz dos lampiões, furioso e com uma tristeza mortal. Que dia mais desolador, mais vergonhoso e miserável, desde a manhã até a noite, desde o cemitério até a cena da casa do professor. Por quê? Para quê? Haveria sentido em continuar sofrendo dias e mais dias assim, em continuar tragando tais sopas? Não. E assim sendo, aquela comédia tinha de acabar hoje mesmo. Vá para casa, Harry, e corte o pescoço. Chega de esperar.